Olá, amigos, sejam bem-vindos à última terça-feira de novembro de 2025, aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Lembrando que entraremos em recesso na metade de dezembro e todo janeiro, voltando na primeira semana de fevereiro. Mas esta palestra das 20 horas, ela continuará todas as terças-feiras com irradiação à distância, para você poder absorver o conteúdo, a irradiação espiritual direto para você, ou também fluidificar alguma água para você fazer o uso. Nossa palestrinha de hoje, nossa pequena reflexão será sobre o medo. Iniciando uma mensagem de Jesus, a qual ele nos fala: para cada dia basta o seu mal. A minha reflexão desta mensagem de Jesus é que vivemos demasiadamente no futuro. Vivemos demasiadamente com preocupações e com medo de circunstâncias que ainda não aconteceram e que provavelmente jamais acontecerão. Então, há 2000 anos atrás, Jesus, nosso amado Mestre, já nos trazia a lição para não termos transtornos de ansiedade. Porque o medo, sim, meus queridos amigos, ele é não um sentimento, mas ele é uma emoção natural dos seres vivos, a qual necessitamos para a defesa da vida. Mas, como nos diz o querido pai João de Arruanda, no livro Tambores de Angola, a qual ele nos fala que o medo adoecido se transforma em ansiedade. E a ansiedade é extremamente devastadora para o nosso organismo físico e para o espírito. E queremos assim continuar essa nossa introdução, na nossa pequena reflexão que queremos fazer juntos, trazendo aqui uma mensagem do capítulo 42 do livro Nosso Lar. E agora eu vou acabar botando o microfone que estava aqui na mesa e eu tinha esquecido. E eu não vou começar isso aqui tudo de novo, né? Vamos continuar daqui mesmo. Então, assim, o nome do capítulo é Palavra do Governador. Capítulo 42, livro Nosso Lar. Aqui André Luiz está conversando com uma enfermeira sobre uma mensagem que havia vindo da governadoria. E nessa mensagem o governador traz que é necessário novos trabalhadores para a seara dos hospitais do mundo astral. E então ela nos diz assim: precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Diz André Luiz: contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Disse a enfermeira. Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe como acontece a muita gente. A elevada porcentagem de existências humanas, estranguladas simplesmente pelas palavras e vibrações destrutivas do terror, que é tão contagiosa como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como nos piores inimigos da criatura. Olha o que ela diz. Classificamos o medo como dos piores inimigos das criaturas, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me a estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é a garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Olha cada frase que a gente vê aqui de impacto forte, meus queridos irmãos. A calma é a garantia do êxito. E nós podemos ter calma com transtornos de ansiedade? Nós podemos estar com calma com medo? Aí ela diz que lá, por exemplo, assim, um enfermeiro, um médico, um trabalhador,
Mas o mundo espiritual, né? Então talvez para quem já é espírita, quem frequenta um pouco, tá de boa, né? Mas para quem chega, meu Deus, mas então o corpo não morreu? Para que precisa médico? A gente não é tudo espírito e alma? Aí que é a diferença, né? E aí é onde o espiritismo vem te esclarecer. É que o mundo astral, ele não é essa coisa de céu, inferno e uma nuvem ou umbral apenas e dimensões superiores. Ele é um outro mundo. Ele é uma outra unidade de um multiverso, onde nesse primeiro plano temos ainda corpos energéticos, mas lá esses corpos energéticos são corpos materiais para eles. E muitas profissões elas continuam lá. Mas não é porque André Luiz foi médico aqui que eu vou entrar lá trabalhando como médico. E lá então, em primeiro lugar, eles colocam o treinamento contra o medo. Escola, exercício. E uma dó que André Luiz não traz quais foram esses exercícios contra o medo. Então eu quero fazer duas pequenas reflexões nesses curtos 20 minutos que a gente vai ter aqui. A primeira, que nós tenhamos a certeza e a ideia e a sabedoria que o medo faz mal para o ser humano. Porque o medo, adoecido na ansiedade, como já disse, prejudica. E prejudica muito. Hoje pegar neurociências, pega um neurocientista e bota ali o que com medo e ansiedade muda de química no teu corpo. E você vai ver às vezes que problema de peso, problema de cansaço, está tudo relacionado a esses fatores. E aí não basta tomar remédio para que essa química não se manifeste, porque ela continua onde o medo? Por que ele é tão perigoso? Por que ele é tão mau? Onde ele se aloja? Na cidadela da alma. Na alma, lá dentro. No ser. Não está no corpo físico. Sim, mas ele afeta o corpo físico? Afeta. Porque para nós somos uma alma usando o corpo energético e vestindo o corpo físico. Mas estamos nesse momento ligados a todos. Estamos unidos a ele. E a gente manifesta nesse corpo físico que a alma sente. Então, o que o medo pode fazer para o ser humano? Ele pode matar um ser humano? Olha, tem uma pequena parábola que eu até vou contar aqui, a gente tem pouco tempo, mas vamos refletir sobre isso. Essa parábola conta assim. Havia uma comunidade antiga, um rei sábio, justo, e que preservava e trabalhava para os seus, vamos se dizer, pessoas do seu reinado, diferente daquele rei que faça com que as pessoas trabalhem para ele, né? Ele se sentia responsável como um bom pai, uma boa mãe, se sente responsável pelos filhos. E ficou sabendo ele que a morte iria levar 500 pessoas da sua cidadela. E a morte iria levar essas pessoas entregue pela peste. Então, neste momento, ele não chama a morte para conversar, ele chama a peste. Porque a peste queria entregar essas pessoas, né, para a morte. E a peste negociando então com o rei negociando, e foi. A peste baixou para 250, baixou para 100, negociado muito, então ele conseguiu 50. E o rei ficou muito feliz. O rei não ficou triste pelas 50 que queriam morrer, mas ficou feliz pelas 450 que salvou da peste. Mas vindo a época então a qual a peste iria se manifestar, morreu a primeira pessoa de uma doença estranha, morreu a segunda, morreu a quinta, morreu a 10ª. E o rei ficou tranquilo, por quê? Porque ele sabia que aquilo tinha um fim, teria um fim com 50 pessoas. Só que morreu 25, morreu 30, 50, 60, morreu 100, morreu 300, morreu 500 pessoas. O rei, extremamente indignado, chamou a peste para conversar e disse: como pôde tu fazer isto comigo? A gente negociou, a gente fez um acordo, a gente selou um acordo. E como tu me faz isto? E a peste disse: não, eu segui o nosso acordo. Eu entreguei à morte apenas 50. Agora as outras que a morte levou, chame ela e vê o que aconteceu. Então o rei chama a morte e a morte realmente confirma. Realmente a peste me entregou 50 pessoas. E as outras 450? Foi o medo. Então é um folclore, é uma pequena parábola, mas que mostra uma realidade. O medo pode nos vir a matar através do suicídio, através de mortes emocionais,
E o medo nos causa prisões. Seria como nós nos colocarmos grades. Grades, tipo, às vezes eu posso deixar de fazer algo que eu goste por medo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem das mais condições possíveis, aposentado, que poderia viajar por todo o mundo, né? Países diferentes, mas ele vai muito pouco, porque quando vai com uma filha, talvez, ou com um filho, porque a esposa ela tem um medo do avião, do voo, e ela não consegue enfrentar esse medo. Então, acaba colocando uma barreira para ela, uma barreira para o próprio marido, de felicidade, de alegria, de conquistas que fizeram pelo seu trabalho e que hoje acabam se limitando. De um exemplo simples, mas filhos que às vezes poderiam alçar voos e o pai ou a mãe, pelo medo, os proíbem, porque acha que isso é amor, colocar debaixo do braço, como a galinha faz com o pinto, com os pintinhos. Toca a galinha faz com pintinhos até uma certa altura, porque depois ela os força a sair debaixo das asas. Mas o ser humano, às vezes, pelo medo adoecido, ele acha que é dono, que é proprietário de um filho. E às vezes ele teria uma condição de voar, de sair, e às vezes a gente cerceia. Quantos sonhos, às vezes, não construímos porque a gente está limitado em medo? Então o medo nos limita. Eu passei por experiências assim. Há alguns anos atrás, fiz um curso Como Superar Seus Medos. Neste momento, esse curso online eu paguei, pensando em entender as situações de medo para falar com os outros. Conversa fraterna, né? Tratar com os outros. Porque eu me identificava naquele momento sem mais medos. Eu não me percebia com mais medos. E quando o Ricardo Reis, que era a pessoa, podem procurar aí no YouTube, Ricardo Reis, né? Uma pessoa muito boa, tem vários cursos à venda, né? Cursos baratos, fica na plataforma, não ganho nada aqui com isso, mas não custa passar quem também me deu essa experiência. E ele disse, se você não tivesse medo nenhum, o que você faria diferente? Então se perguntem isso. Se eu não tivesse medo, o que eu faria diferente? E naquele momento eu me vi, eu faria isso dessa forma. E daí eu pensei, eu levei um susto, por que eu não faço? Porque eu tenho medo. Naquele momento eu tinha medo de conta, eu tinha medo de ficar sem dinheiro na poupança. Então eu estava botando mais fé, naquele momento, em uma pequena reserva, do que em Deus. Amar a Deus todas as coisas e o resto é à sua volta. E eu achava que aquele pequeno valor poderia me dar segurança. A segurança não estava mais em mim, não estava em Deus, não estava em Jesus. E vejam que cada um tem a sua situação. Tem pessoas que elas são muito desprovidas e não pensam em nada e se enfiam, digamos, em dívidas e problemas, né? Então cada um tem a sua coisa. Eu já venho com receio demais, sabe? Então eu me coloquei dentro de um exercício e fui muito feliz vencendo aqui, enfrentando aquilo e alcançando um sonho, um projeto que a gente tinha, mesmo sendo projeto material. Porque os projetos materiais também são importantes. O mundo espiritual é o mundo perene, o mais importante, o possível. Mas a gente precisa viver feliz aqui, bem aqui, para ter uma transposição de vida saudável, feliz e tranquila. Então, há processos e meios, né? De a gente mentalizar, de buscar isso. Então, naquele momento, o Edson estava se limitando dentro disso, dentro dos fatores. Então, ok, a gente viu até aqui que realmente o medo faz mal. O medo traz transtornos emocionais, transtornos físicos, debilidades físicas, depressões. Ele nos limita, ele nos cerceia, ele nos faz às vezes sermos egoístas. Então ele causa muito mal. Mas sabe quais são os maiores medos que a gente possa ter, né? Muitos deles são medo da morte, ao qual eu trazia um medo da morte incrível. Desde que eu me conheço por gente, antes dos meus 5 anos, quando eu pensava na morte, eu sentia um pavor, um ataque de pânico enquanto criança. Eu pensava no nada, eu não sabia, não conhecia. Tanto que de criança eu disse que eu ia ser padre, porque me disseram que padre não morria, uma coisa assim que a minha irmã me botou na cabeça, né? Então eu dizia que eu ia ser padre. Depois acabei desistindo de ser padre, né? Lógico.
E assim, eu tinha muitos medos, né? Medo do escuro, medo de abrir o olho no escuro, só que eu tinha uma mediunidade que me trazia algumas coisas a qual a gente não conhecia. E como o Edson foi perdendo esses outros medos, né? Então, assim, partindo desses minutos para frente agora, né, que a gente ainda tem, o que pode ajudar nesses medos? Então, a gente tem medo muitas vezes também de mudanças, medo da morte, medo de mudança, um medo muito grande, medo da estabilidade financeira, variadamente, né? Existe também as fobias, que é diferente de medo, são traumas do passado que estão na alma, porque quando a gente tem um medo e sofre um trauma e a gente não vence isso, ele vai seguir nós nas vidas futuras e às vezes a gente precisa de ajuda, né? Então o que eu acho que para mim ajudou muito a vencer os medos? Primeiro, conhecimento. Sobre a morte, por exemplo, como eu perdi o medo da morte? Conhecendo. Falando sobre a morte, não tendo, não vou falar da morte, meu Deus do céu. Não, é falando, é conhecendo. Mas como eu posso conhecer a morte? O Espiritismo explica, o Espiritismo ensina. E as outras religiões ensinam? Não, para mim não. Eu encontrei o Espiritismo por necessidade. E a explicação lógica, racional, científica que ele busca, não apenas dizer tu tem que aceitar, vai ser assim e não faz sentido. Para mim tem que fazer sentido. Então é o conhecimento que te faça sentido na alma. Talvez para o conhecimento de sentido na alma para ele não é racional. Seja um sentimento de um tipo de fé, de crença. Mas a maioria das vezes a nossa razão não perde o medo por isso. Ele perde quando na razão nós realmente entendemos. E começamos a ter certeza e não mais dúvida. Não temos mais dúvida. Porque a fé é a ausência da dúvida. Se nós temos dúvida em algo, a gente não tem fé. Então, o conhecimento, o estudo sobre fatores que nos trazem medo, ele ajuda você a vencer o medo. Aí a outra forma é enfrentando o medo, é indo de encontro àquilo. Então, mas como eu posso ir de encontro a algo que eu tenha medo, né? É passando por situações daquilo. Vamos pensar aqui numa doma de um animal, de um cavalo, ao qual eu entendo, já domei cavalo que era meu, né? Ele já nasce completamente com medo, porque o animal é um predado, que a única defesa dele é a fuga. Então, se você pegar e chacoalhar uma sacola perto dele, ele morre de medo daquele barulho que ele não conhece. Então você vai devagar, com a sacolinha, devagar, mostrando que aquilo não faz mal, vai, até que você está com a sacola na cabeça, na orelha dele, passa por baixo, pode jogar um monte de sacola, ele pisa por cima, não está nem aí. Só que assim, como é que ele perdeu? Se colocando naquela condição. Aí muitas vezes Deus nos dá situações e provas para nós exercitarmos, e provas até que muitas vezes pedimos, para exercitarmos a lição de enfrentar certos medos que ainda necessitamos. E aí a gente fica desesperado. E aí a gente não tem mais a calma, a paciência. A gente tem a aflição, o terror. E onde é que ele está? Ele está lá fora? Não, ele está dentro da gente. Então Jesus disse: para cada dia basta o seu mal, para você se ocupar com a dificuldade do seu dia. Para que você vai ficar sofrendo com a dificuldade de amanhã? Ano que vem eu preciso mudar de emprego, de situação. Meu Deus do céu, eu já fico louco agora. Ano que vem, em 2026, temos eleições. E aí, às vezes, as pessoas já começam a ficar com problema agora, ficar com dificuldade agora. Ano que vem vai mudar o ano, e daí é só um mês que vai vir outro mês. Mas temos uma previsão de laninha, disso, daquilo. Cara, nos equipemos daquilo que temos. E para isso a gente precisa usar as coisas que temos, e aqui eu vou falar até para os alunos do Centro Espírita, alunos de IES, que já estudaram. Então, assim, a gente não vai mais ter problema, quem está tempo no Espiritismo, lógico que vai ter problemas imensos. Só que uma vez Divaldo estava passando por problema, e daí ele foi pedir para Joana de Ângeles: pois é, o que eu faço? Daí ela disse assim: pois é, certa vez alguém
adquiriu uma bota. Aí de a pouco ele adquiriu uma capa de chuva. Ele adquiriu um guarda-chuva. Tá chovendo, meu Deus, o que é que eu faço? Coloca aquilo que tu tens. A gente não bota em exercício. A gente, às vezes, eu percebo que no centro espírita a gente estuda, vem, conhece, mas quando chega uma situação, como a própria pandemia, que eu, na minha visão, agora falando para os espíritas, eu acho que a grande maioria dos espíritas, talvez, no espiritismo em si, se foi uma prova para alguns grupos dos seres humanos, o espírita falhou, rodou, né? Nós espíritas, enquanto instituição, enquanto pessoas, a gente falhou. Porque era os mais desesperados para morrer, de morte. E não é a questão de não se cuidar. A gente precisa cuidar o que a vigilância sanitária mandou fazer. Mas é um desespero, uma coisa de todo mundo já está aberto quase para o centro espírita e a maioria dos centros espíritas fechados, e aqui talvez até um desabafo, né? Uma visão minha, talvez estou errado. Mas eu refletindo, o que fez essas pessoas serem assim? O medo. Mas dizem, não, nós estamos ajudando a preservar a vida. Não, é medo, era medo, foi medo. Foi medo, né? Porque se a vigilância sanitária te diz que tu pode ter 30%, eles estão dizendo que tu pode ter 30%. Então por que tu não bota 30%? Por que deixar fechado, cerrado? Então, assim, um medo devastador da morte, e a gente que sabe que a morte não existe, a gente não tem pressa de ir, é lógico, né? Porque a gente tem que ficar aqui, tem que se cuidar, tem que preservar, tomemos nossas vacinas, usemos nosso álcool gel, mas trabalhamos. Porque dessa mesma pessoa que não estava indo no centro, ela estava indo no mercado. Tem sentido, né? Não tem lógica. Então, assim, o medo, a gente já passou do tempo aqui, né? É um assunto maior, é um assunto mais amplo ainda, é muito para se estudar. O que eu quis trazer aqui a reflexão? Para você se perguntar quais são os seus medos. E aí você buscar enfrentar esses medos, conhecer sobre o que você tem medo para desconstruir ele, usar as ferramentas que você já tem, já adquiriu para enfrentar eles. E daí começar a botar mais fé na parte espiritual. Nós não vamos conseguir controlar as nossas vidas. Pare de querer controlar tudo. Se deixe levar um pouco como a água de um rio. Não seja a gota da água que quer controlar o curso do rio. Se prepare, se preserve, faça sua previdência, mas flua com a natureza, flua com Deus. Espere que Ele providenciará o amanhã e não você na sua mente, nas suas preocupações. Que aí sim a gente vai começar a ter um pouco mais de tranquilidade, vou relaxar um pouco mais. Pode vir uma tormenta, nós tivemos uma tormenta ontem aqui na cidade, muito feia. Então, meu Deus, vamos rezar para não vir mais. Se você rezar com energia de medo, não adianta. A gente tem que rezar com energia positiva, com energia de amor. Obrigado, Senhor, pela chuva. Mas que a próxima chuva possa vir mais amena, mais calma, mais tranquila. E se ela vier com força, Senhor, que o Senhor nos dê forças para superar. Porque se o Senhor permitir que ela aconteça, que tudo é com a permissão de Deus, que possamos ter conhecimento, discernimento para avançar diante das provas que temos a seguir. E se eu não for o atingido, que eu possa ser a mão a ser estendida. Se eu for o atingido, que eu possa ser a mão a receber a ajuda. Então, que possamos cultivar a energia de paz, de amor, de carinho, de tranquilidade, de sabedoria, de compaixão, de caridade, de fraternidade, para que possamos cada vez mais crescermos como irmãos, como os queridos filhos de Deus, em uma única unidade cristã. Cristã no sentido de amor ao próximo, de perdoar todas as ofensas. Não cristã no sentido de instituição, porque daí a gente se vê às vezes melhores que nossos amigos que são judeus, muçulmanos, budistas, mas cristão no sentido de amar universalmente a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo, com a necessidade de amar o inimigo para poder ser também amado. Meus irmãos,
Esta é a nossa mensagem de hoje. Passei 5 minutos do nosso tempo, mas acredito que foi necessário. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e que possamos assim cada vez mais fortalecer a nossa coragem, o nosso amor na fé de Jesus, nosso Senhor. Nosso muito obrigado e até a próxima terça-feira.